Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e como isso afeta a Bolsa de Valores. A gente está vivendo um período do coronavírus, período que as pessoas estão em quarentena em casa, lockdown e ainda as empresas parando de trabalhar, muitas delas dando férias coletivas, economia parada e eu quero fazer um paralelo do que a gente está vivendo hoje com a crise de 1929. Então o vídeo de hoje vai ser sobre a crise de 29. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal também e depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, a grande questão aqui é a seguinte, tá? Óbvio, não sou médico, eu não vou falar nada com relação à parte de saúde, até porque a gente sabe que pessoas estão morrendo, a gente se sente, inclusive, mal por causa disso, claro. Desde a época que era só na China, eu falava isso também, embora eu não conhecesse nenhum chinês. A gente fica mal por causa disso, mas a gente tem um fator que pode matar muito mais do que o coronavírus, que é não apenas a economia, mas o que pode descambar aí da economia. A gente está falando de desemprego, de fome, de frio, de guerras, talvez, quem sabe, né? A gente vai ver como a Segunda Guerra Mundial foi importante para os Estados Unidos voltarem a ter aquele PIB que ele tinha antes. Então, o que eu quero falar para vocês aqui começa nesse site aqui, no thebalance.com ou thebalance.com. A gente tem aqui 1929, o primeiro ano, o PIB dos Estados Unidos naquela época era 105 bilhões de dólares. Tá? O que equivaleria hoje a 1,1 trilhão de dólares. Para vocês terem uma ideia, aqui começou a depressão. E aí a depressão começou e veio até aqui 1933, que foi o ponto mais baixo, onde o PIB dos Estados Unidos caiu de 105 bilhões para 57 bilhões de dólares. E aí a gente pega aqui 57 dividido por 105, a gente está falando de uma queda de 45,71% do PIB nominal. Ou seja, o PIB do Brasil no último ano foi 7,3 bilhões. Se a gente tivesse uma crise igual a essa, a gente estaria falando de um PIB cair de volta para 4 bilhões nominalmente, né, gente? Vale muito menos do que o real. Então, qual é a grande questão? O que aconteceu nesse período? Primeiro, imagina você, por exemplo, vivendo com 46% a menos do que você vive hoje. Agora imagina que essa queda de 46% não é linear. Né? Talvez aquele grande empresário, não sei o que lá, ele vai perder 80% ou às vezes ele vai perder só 10%, por exemplo, dependendo do setor que ele está. Enquanto isso, vai ter pessoas que trabalhavam e que tinham uma renda e que agora vai ter zero, por exemplo. E aí a gente entra no grande problema. O grande problema é que a depressão não foi apenas a depressão. A gente teve muitas coisas depois. Tá? Teve uma vez que eu fiz um vídeo sobre a crise de 29 que eu falei que o governo deu de ombros para a crise, achando que era uma crise só do sistema financeiro. Então hoje eu vou trazer um pouco mais de dados. Em 1930 a gente teve o Smoot-Hawley. Tá? O Smoot-Hawley nada mais é do que tarifar. Né? Em 1930, o que aconteceu? As tarifas de importação subiram de 40% para 48%. Ou seja, o que os Estados Unidos fez? Ele fez o que o Brasil sempre faz. Eu vou tentar proteger a produção nacional, aumentando a tarifa de quem vem de fora. E aí, o que aconteceu? O PIB caiu 8,5%. Claro, porque ninguém importa porque gosta mais do de fora, é porque ele percebe uma utilidade maior naquilo que vem de fora. Se o nacional tivesse uma utilidade e um preço menor, ninguém iria importar, todo mundo compraria o nacional. Aí depois a gente teve aqui em 1932, Hoover Tax Hikes. Né? O que é o Hoover Tax? Aqui mais imposto, mais taxação também. Então o que acontece? À medida que o PIB dos Estados Unidos ia caindo, o governo ia querendo aumentando os impostos. Então eles aumentavam a cobrança de imposto à medida que o PIB ia caindo e aí o PIB continuava caindo, é claro. Aquele investidor, aquele empresário, aquele cara que queria começar um negócio, ele via que o governo ia pegar tanto. Imagina, o cara que começava a querer importar, ele já sabia que o governo ia começar pegando 48%. Ele não começava com esse negócio, ele preferia ficar talvez desempregado do que perder dinheiro, do que ter que botar a casa dele hipotecada, coisas desse gênero. E aí,
Depois, em 1933, a gente teve o New Deal, né, que aí inverteu isso. A gente teve o governo, né, o Estado, em uma situação de calamidade, aí sim entrando como aquele avalista, né, de tudo. Então ele coloca o dinheiro aqui. Mas dentro disso tudo tem uma coisa que ninguém fala e que foi muito importante também, que pegou grande parte dos Estados Unidos, que é o Dust Bowl. Né, o que é o Dust Bowl aqui? Aí você tem uma página aqui, quem quiser saber sobre o Dust Bowl, que é a maior seca que teve nos Estados Unidos na década de 30. Isso foi a pior de todas em 1000 anos. E essa seca veio bem depois da Grande Depressão. E além disso, a gente teve que a nuvem de poeira era tão grande, mas tão grande, que acabou que as crianças ficavam com pneumonia, matou pessoas, etc. Igual, por exemplo, um vírus hoje poderia matar pessoas também, igual a gente está vivendo. Tá? Esse Dust Bowl, para vocês terem uma ideia, ele durou 10 anos. Tá? E ele ficou de 1930 a 1940. Em 1930 a 1931, 50% de todas as colheitas dos Arkansas foi embora, né, do Arkansas. Aí depois a gente teve aqui tudo o que aconteceu, inclusive em 1939 e 40, o estado da Louisiana ficou 115 dias seguidos com temperatura acima de 90 graus Fahrenheit. Então, gente, o que aconteceu? Tá? O que era para ser uma depressão, o que era para ser talvez uma seca, né, forte, que poderia pegar uma parte dos Estados Unidos, acabou gerando o que foi a maior crise da história do mundo. Por quê? Porque a economia parou. Tá? E é isso que é a grande questão. E aí a economia parou. E o que a gente viu quando a economia parou? E aí é que entra o principal. A gente vê isso aqui, ó, pessoas indo na rua reclamar, ó, por causa de taxas, ó, tax. Isso aqui foi quando quebrou, inclusive, um dos bancos. Então as pessoas que tinham dinheiro nesse banco perderam dinheiro. Aqui eram as pessoas indo na fila para outro banco para sacar o dinheiro, que depois ele também teve dificuldades. Tá? Aqui a produção industrial dos Estados Unidos, em 1929 chegando no máximo, aqui caindo para 1932 menos da metade. Tá? Aí depois a gente vê aqui a produção industrial nos Estados Unidos de 1929 a 1932 caindo 46%, o comércio exterior caindo 70% nos Estados Unidos e a taxa de desemprego subindo 607%, que é exatamente isso. Os Estados Unidos tinha uma taxa aqui em torno de 4% mais ou menos e pulou lá para 24%, por exemplo, de 1929 a 1932. E como vocês podem ver aqui, caiu de quanto? De 39 a 45, exatamente a época da guerra. E antes da gente passar para o Brasil em si, é importante a gente voltar aqui para os Estados Unidos para mostrar o seguinte: os Estados Unidos com o New Deal, eles cresceram a 10,8, 8,9, 12,9, 5,1. Só que o que fez realmente os Estados Unidos voltar ao que era antes foi a crise. Foi a guerra, desculpa, foi a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Europa brigava, os Estados Unidos crescia. E a gente vê aqui, ó, acabou o Dust Bowl em 1940, ganhou mais o impacto do agricultor também, que ainda era grande nos Estados Unidos naquela época, né, o comércio agrícola, o setor primário, e a gente viu aqui que cresce 8%, 8,8% à medida que a guerra lá na Europa ia crescendo mais, os Estados Unidos entrou na guerra, ó, crescimento 17%, 18%, 17% e 8%. Tá? Então, quer dizer, os Estados Unidos cresceu muito, New Deal e durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, qual é a grande questão aqui que eu venho trazer para o Brasil? Tá, a gente vai ver agora os dados do Brasil, que o desemprego no Brasil em janeiro, que foi o último mês que foi divulgado, foi antes desse início da crise do coronavírus, estava chegando ali em 11,9 milhões de pessoas, 11,2% ou 11,6%, alguma coisa nesse sentido. Imagina se, por exemplo, esse desemprego no Brasil cresce 100%, por exemplo, igual aconteceu com a Europa. Né? Não estou falando nem com os Estados Unidos, que subiu 600. Imagina se 10 milhões ou 11 milhões de pessoas perdem um emprego. Nos Estados Unidos, essa semana, 3 milhões e 200 mil pessoas pediram, por exemplo, seguro-desemprego. Então, se 11 milhões pedirem, imaginando que cada uma ganha o mínimo, R$1.000 cada uma, a gente está falando de 11 milhões
vezes 1.000, isso dá 11 bilhões por mês. Isso dá 130 bilhões por ano, isso se todo mundo for o mínimo. Tá? A gente pode imaginar aí por baixo que a gente está falando talvez de 11 milhões de pessoas se pedirem desemprego, se ficarem no desemprego, se tiverem que pedir seguro-desemprego, a gente está falando talvez aí de um rombo nas contas do governo de 130 bilhões e de um valor menor na economia, talvez de uns 400, 500 bilhões de reais. E tudo isso vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando fome, vai acabar gerando frio, vai acabar gerando talvez saques, violências e quem sabe até, por exemplo, uma guerra. Não foi isso que recuperou o mundo lá atrás? Qual é a grande desculpa para algum governante, por exemplo, não ter essa ideia? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com relação a essa questão da quarentena. É óbvio que cada vida é importante, é óbvio que cada pessoa é importante, mas a gente está achando isso porque a gente está em quarentena, uma quarentena falsa, não é uma quarentena real. Entendeu? Eu sou uma pessoa que felizmente eu ajudo, eu sou judeu, a gente passou por grandes questões lá durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, eu patrocinei um livro há pouco tempo atrás de um sobrevivente da guerra, por exemplo, e aquilo sim era difícil, né? A pessoa só ter uma roupa no corpo, a pessoa não ter o que comer, a pessoa ter que guardar uma sopa para poder comer e às vezes ele perde a única sopa que ele tem e ficar, enfim, 4 anos tomando um banho só, por exemplo. Isso é quarentena. Quarentena não é a gente ficar em casa pedindo rap, pedindo mercado, pedindo a farmácia, pedindo a padaria e etc. Isso não é quarentena, né? Então o que a gente tem aí? A gente tem que, se a economia cair muito, se a economia perder muito dinheiro, eu temo inclusive por ter uma guerra. Tá? Então, a minha visão não é essa visão de agora, o cara é coitadinho, ele acha que ele vai perder dinheiro, não sei o que. A minha visão vai muito além de mim. A minha visão vai além, inclusive, da capacidade das pessoas poderem ficar bem, ficarem em paz. A gente sabe como é difícil, né? Quem já teve fome ou quem já passou por situações dessa ou conhece gente dessa forma, sabe como é difícil a pessoa manter o cérebro tranquilo, né? A capacidade mental, quando vê um filho que está morrendo de comida e vê uma outra com comida, por exemplo. Então, é importante a gente pensar nessa situação. A economia, ela não é uma forma apenas de ganhar dinheiro, ela é a forma que faz com que as pessoas também continuem trabalhando e que elas continuem em paz como uma sociedade. E aí eu aproveito para terminar o vídeo de hoje no seguinte, né? Foi a fábula que eu contei para minha esposa no primeiro dia da quarentena. Era uma vez uma peste. A peste estava chegando numa cidade e tinha um guerreiro que era imune a essa peste. E ele chegou para a peste já sabendo que ele não ia conseguir vencer a peste, perguntou para ela: Peste, quantas pessoas você vai matar na minha cidade? E a peste respondeu para ele: eu vou matar 10.000 pessoas. E quando a peste saiu de lá, depois de morrer 100.000 pessoas, o guerreiro veio perguntar para ela: Peste, você falou que ia matar 10.000 pessoas, por que você matou 100.000 pessoas? E a peste falou assim: não, eu só matei 10.000 pessoas. As outras 90.000 quem matou foi eles próprios, foram os homens. Então, esse racional que eu queria que vocês pensassem um pouco. Tá? Comentários estão livres aí, eu sei que deve ter uma chuva de comentários ruins aí. Tentei embasar ao máximo as minhas afirmações aqui. Espero que o mundo saia logo do lockdown. Por mais que algumas vidas se percam, eu acredito que dessa forma vai se perder menos vida do que se, por exemplo, a gente tivesse que passar por uma outra guerra ou por uma guerra civil que seja. Abraços a todos, bons investimentos e, enfim, mesmo eu sabendo desse cenário, eu continuo bastante otimista em comprar ações, comprar fundos imobiliários e também na recuperação da economia. Por quê? Porque eu acho que o governo, quando vir que a arrecadação caiu, ele vai dar uma forçada de barra para conseguir voltar. Abraço a todos, até a próxima de novo. Tchau, tchau.